Vamos abrir as nossas Bíblias? Nós vamos conversar um pouquinho. Estamos lá no livro de Esther, no capítulo 1. Fica um pouquinho antes de Jó, um pouquinho depois de Neemias, um pouquinho antes de Salmos também. Nós vamos conversar um pouquinho sobre essa história. Nós vamos ver o que Deus faz na vida de pessoas comuns, pessoas como nós, o que Deus faz. Na época do profeta Jeremias, houve que eles estavam no cativeiro na Babilônia. Muitos dos judeus estavam sendo trazidos ainda para a Babilônia. E dentre eles, Mardoqueu e mais 10.000 judeus foram levados para a Babilônia. Nós estamos nós vamos conversar hoje mais ou menos ali no ano 500 antes de Cristo, sobre o reinado do rei Xerxes. Xerxes, na língua deles, e na língua hebraica, rei Assuero. Esse reino do rei Xerxes, o rei dos persas, ele era um reino muito grande. Ele ia da Índia até a Etiópia. A título de comparação, esse reino é umas 3 a 4 vezes maior do que o rei que nós tínhamos na época de Daniel, por exemplo. Então era um reinado muito grande. Esse é um daqueles impérios que teve o sonho da estátua e tudo mais. A estátua representava um desses reinos, e nós estamos falando aqui do reinado da Pérsia. E esse rei, ele governava 127 províncias, e ele estava locado, a sede deles, ficava numa cidade chamada Suzã. Essa cidade, ela ainda existe. Se vocês tiverem a curiosidade depois de olhar no Google lá, vocês podem olhar. Ela fica bem no Irã, desculpe. Ela fica bem no Irã. É uma cidade que ainda existe. Eu olhei no mapa e ela ficava mais ou menos no meio desse reinado que eu falei para vocês, da Índia até a Etiópia. Então, dali o rei governava todas essas 127 províncias. Era um reinado muito grande. E o rei resolveu fazer uma festa. Nós temos ali no começo, no capítulo 1, o rei resolveu fazer uma festa. Qual foi a maior festa que você já viu? Qual foi a maior festa que você já viu? Ou que você já participou? O rei aqui, ele com certeza deu uma festa que ocuparia muitas revistas caras. Eu fiquei pensando nisso. Porque ele deu uma festa de 180 dias. 6 meses de festa. Ele chamou todos os príncipes que eram das regiões que ele governava e resolveu dar uma festa. 6 meses de festa. Nesse tempo, o que ele fez? Ele ficou mostrando todo o seu reinado, todo o seu poder, toda a sua glória e tudo mais. E aí, para terminar essa festa de 6 meses, ele resolveu convidar todo mundo, todos os cidadãos da cidade de Suzã, para um banquete. Todos, eu disse todos, toda a cidade. Os pobres, os ricos, todo mundo. Acho que é meio pequena essa festa, né? Ou não? É uma festa muito grande. O rei deu essa festa de 6 meses e ainda chamou todo mundo. E ele disse para os seus empregados, não neguem comida a ninguém, não deixem ninguém com falta de vinho, com falta de bebida e tudo mais. E aí, nesse banquete de uma semana, que foi essa parte final da festa, onde ele deu esse banquete gigantesco, o rei estava provavelmente bêbado, e ele falou: agora eu vou mostrar a melhor coisa que eu tenho no meu reino. A rainha. E a Bíblia diz que a rainha Vasti era muito bonita.
Era realmente bonita. E o rei está lá com os príncipes, comendo, bebendo, e ele manda chamar a rainha Vasti. Ele manda os servos chamarem a rainha Vasti, porém, quando os mensageiros chegam até a rainha Vasti, como toda mulher esperta, quando vê um homem bêbado, o que ela faz? Ela diz, eu não vou. Ela simplesmente se negou, dizendo que não ia na presença do rei. Sem saber muito de história, né, a gente consegue imaginar que alguém que se nega a estar na presença do rei, o que poderia acontecer com essa pessoa? A morte. Essa era a coisa mais provável para isso. Mas ela disse, eu não vou. Quando o rei ouviu isso, alguém acha que o rei ficou feliz? Não, né? O rei ficou muito bravo. E rei, como nós bem sabemos, tem um grupo de bajuladores ali em volta, né? Aquele pessoal ali que fica ali bajulando o rei. O rei ficou muito revoltado, ficou muito irado. E deve ter quebrado algumas taças, deve ter feito uma bagunça, alguma coisa nesse sentido para mostrar a sua ira, a sua raiva. E aí os conselheiros disseram a ele, rei, nós precisamos fazer alguma coisa, rei. Porque senão, todas as mulheres do reino vão começar a desobedecer os seus maridos. Porque a rainha desobedeceu o rei. Olha a preocupação deles. A rainha dando um mau exemplo de não estar obedecendo o seu marido, o rei, e eles preocupados com isso. Então, mulheres, já é de muito antigo essa história aí do homem querer provar que ele manda, né? Não é verdade? Essa história já é muito antiga. Aí, o rei mandou a rainha embora, expulsou a rainha Vasti, e o rei, ainda para se afirmar, ele ainda teve que fazer um decreto dizendo que todo homem deveria mandar na sua própria casa. O rei chegou ao cúmulo de fazer um decreto para ajudar os homens daquela época. Será que nós precisamos que o nosso presidente faça um decreto hoje, dessa mesma maneira? Acho que não, né? Graças a Deus não. Passados 3 anos dessa festa, dessa dificuldade que o rei enfrentou com a rainha, vieram novamente esses bajuladores do rei e falaram, rei, o senhor precisa, o nosso reinado aqui precisa de uma nova rainha. Nós precisamos fazer alguma coisa. E eles deram uma ideia para o rei. Rei, vamos fazer o seguinte, vamos criar um concurso de beleza. Imagino eu, se eu fosse um desse pessoal da Lava Jato, eu daria um nome bonito, assim, né, do tipo Miss Pérsia 2017. Algo mais ou menos assim. E o rei gostou da ideia. Poxa, legal essa história do Miss Pérsia. Eles vão reunir todas as virgens do meu império, do meu reinado, e vão trazer para eu escolher uma delas. O rei gostou da ideia. E lá foram os empregados do rei, buscaram essas meninas. Imagino eu que arrancar essas meninas das suas famílias, muitas vezes, arrancar essas meninas das suas famílias, para trazer ao rei, para que ele escolhesse a sua rainha. Essas meninas tiveram um tratamento muito especial antes de se apresentarem ao rei. Antes de se apresentarem ao rei, elas tiveram apenas 1 ano de tratamento de beleza. 1 ano de tratamento de beleza para que elas pudessem se apresentar ao rei. 1 ano. Havia uma menina judia entre essas misses, podemos chamar assim, que em hebraico o nome dela era Hadassah. Hadassah tem o sentido de
proteção, um dos sentidos possíveis para o nome dela. E na língua daquele povo, ela acabou recebendo um outro nome, o nome de Esther. Esther pode ter duas alternativas para esse nome, por que deram esse nome para ela. Um deles que pode ter vindo do grego, para Esther, que Esther significa estrela. E o outro tinha uma deusa daquela época, que era a deusa da beleza. Então, o nome é muito parecido também com a grafia de Esther. Essa é uma outra possibilidade. E aquela menina não contou para ninguém que ela era judia. Ela não falou para ninguém. Porque aquela menina, ela era órfã de Mardoqueu, como eu falei para vocês, que veio lá na época do rei Joaquim, junto com 10.000 outros refugiados, digamos assim, exilados do povo de Israel. E aquela menina recebeu um conselho do seu tio para não falar para ninguém que ela era judia, não contar para ninguém a sua origem. E ela foi para aquele concurso de beleza, e o seu tio, a Bíblia é engraçada porque ela diz que ele todos os dias passava em frente ao palácio para ter notícias dela, para saber como ela estava, o que estava acontecendo com ela. E um belo dia chegou, passado aquele 1 ano, chegou a vez dessa menina se apresentar ao rei. Quando o rei, porque assim, várias meninas estavam se apresentando ao rei, e elas se apresentavam, o rei não gostava, elas iam embora. E aquela menina, Esther, se apresentou ao rei, e o rei imediatamente gostou dela. Imediatamente o rei gostou de Esther. E o rei falou, e você? Ela nem voltou lá para o harém, mas imediatamente o rei já gostou dela e disse que ela seria a nova rainha. E como esse rei gostava de festa, ele decretou um feriado no dia do casamento, para vocês terem uma ideia. No dia do casamento ele decretou apenas um feriado. Passado isso, Esther, uma menina que era órfã, se tornou rainha. E, como eu disse, o Mardoqueu, o tio dela, mesmo depois dela ter se tornado rainha, ele vivia na porta do palácio. E um belo dia, ele ouviu 2 altos chefes do rei planejarem a morte do rei Xerxes. Quando ele ouviu aquilo, ele mandou imediatamente chamar Esther e contar para Esther aquele plano, aquela conspiração daqueles oficiais. E foi verificado que era verdade, que eles estavam realmente conspirando contra o rei Xerxes, e aqueles 2 foram mortos. E isso foi escrito nos livros de história da Pérsia. Ok. Mais algum tempo se passou, surgiu um homem chamado Amã. Amã foi sendo promovido. E esse Amã tem uma curiosidade muito interessante que nós vamos ver logo adiante. Ele era descendente do rei Agag, rei dos Amalequitas. E Saul, só fazendo um parênteses aqui, Saul, dentre outras coisas, perdeu o seu reino por não ter matado o rei Agag. Deus falou para ele, vai lá, vença aquele povo, os Amalequitas, e exterminem todos. E Saul foi lá e poupou a vida de Agag. Está lá em 1 Samuel, isso, capítulo 15. Ele era descendente desse rei. E Agag foi sendo promovido, até que um dia Agag chegou a ser o segundo do rei. A segunda pessoa do reinado de Xerxes. E quando Agag chegou a esse posto, ele queria que todo mundo que visse ele
se prostrasse quando ele passasse. Todos. E todo mundo se prostrava quando ele passava. Menos Mardoqueu, o tio de Esther. E algumas pessoas viram que Amã passava e Mardoqueu não se curvava diante dele. E foram contar para Amã. E foram perguntar para ele: Mardoqueu, por que você não se prostra diante do chefe do rei? Ele disse que era judeu, que cria em Deus e tudo mais. E aí Amã começou a criar um ódio muito grande contra Mardoqueu. E esse ódio começou a crescer tanto dentro dele, que além de querer matar Mardoqueu, ele começou a intentar no seu coração de matar todos os judeus que estavam no reinado de Xerxes. Todos. A ideia dele era criar o primeiro holocausto contra os judeus. Literalmente isso. E aí, o tempo foi se passando e chegou um belo dia que Amã foi até o rei Xerxes e falou: rei, tem um povo muito estranho aqui na nossa terra. Um povo que tem costumes diferentes, um povo que adora outro Deus, um povo muito estranho, e esse povo está causando muita confusão aqui para nós. O rei gostava muito de Amã, e Amã conseguiu convencer o rei Xerxes de que eles precisavam acabar com os judeus, com todo o povo judeu que estava no Império da Pérsia. Quando ele consegue isso, ele vai comemorar, ele consegue um decreto do rei, com o anel do rei, selado pelo rei. Isso, como todos nós já ouvimos algumas vezes, um decreto do rei selado com o seu anel em cera, não poderia ser revogado e tudo mais. E ele vai comemorar isso. Ele fica muito feliz com isso. Porém, imaginem se amanhã surge um decreto contra os adventistas da promessa. Todos os adventistas da promessa vão morrer. O que Mardoqueu fez? A Bíblia diz, e é interessante, porque ela fala que Mardoqueu chorava em alta voz pelas ruas da cidade. Ele começou a chorar em alta voz pela rua daquela cidade, onde o rei estava. E ele se vestiu de cinzas, rasgou suas vestes, para mostrar sua tristeza. Fazendo isso, ele foi até a porta do palácio, tentar falar com Esther, sua sobrinha. Só que eles não deixaram Mardoqueu entrar no palácio, porque ele não poderia entrar com aquelas roupas que ele estava. Ele não poderia. E Esther mandou roupas novas para ele. E ele falou: não, eu não vou tirar minhas roupas, porque as minhas roupas representam tristeza. Ele não tirou as suas roupas de tristeza. Ele continuou lamentando e chorando. Esther manda um mensageiro, novamente, até o seu tio, aonde ele pergunta: o que está acontecendo? Por que você está chorando tanto? O que está acontecendo? Por que você está triste? E aí ele conta para Esther, por meio desse mensageiro, que Amã, o principal oficial do rei, havia decretado que iria matar todos os judeus. A primeira resposta de Esther é dizendo que ela não podia fazer nada. Porque quando o rei estava num determinado local, somente se o rei chamasse as pessoas poderiam ir até ele. Somente se o rei chamasse. E ela responde a Mardoqueu dizendo: faz mais de 30 dias que o rei não me chama, o que eu posso fazer? Aí Mardoqueu escreve novamente para ela, e ela entende a necessidade de clamar ao rei pelos judeus. Quando ela vai
antes dela ir clamar ao rei pelos judeus, ela pede a Mardoqueu que todos os judeus jejuem durante 3 dias antes dela ir falar com o rei. E ela diz: eu vou daqui 3 dias, eu jejuarei, as minhas servas jejuarão, todos os judeus devem jejuar, porque se eu tiver que morrer pelo povo judeu, eu vou morrer. Passados os 3 dias de jejum, ela vai até o rei, e o rei, quando a vê, imediatamente estende o seu cetro. Essa era a única possibilidade dela não ser morta. Quando o rei estendia o cetro, significava que o rei estava tendo compaixão daquela pessoa, mesmo aquela pessoa não tendo sido chamada por ele, ele queria ouvir o que aquela pessoa tinha. E o rei estende o seu cetro para a rainha e fala: rainha, o que você quer? Esther, o que você quer? Eu te dou até a metade do meu reino. Até a metade do meu reino eu dou ele para você, se você quiser. Esther fala: rei, eu só tenho um pedido. Eu quero poder te oferecer um banquete. Eu quero oferecer um banquete a você e ao teu chefe, Amã. O rei: tudo bem, rainha. Amanhã nós vamos até lá e você vai poder nos oferecer esse banquete. Nisso, Amã, que já havia marcado o dia do holocausto, do massacre de todos os judeus, rindo, bebendo e se divertindo daquela situação, recebe aquela notícia de que a rainha queria oferecer um jantar exclusivo para ele e para o rei. E mais do que ninguém, ele ficou se achando o cara. Falou: puxa, a rainha quer oferecer um jantar para mim e para o rei. Só eu e o rei. E ele estava com algumas pessoas, a sua esposa, seus familiares, e ele dá pulos de alegria por isso, e eles continuam rindo dos judeus. E é chegado, no dia seguinte, o momento do jantar, aonde estaria a rainha, Esther, estaria o rei Xerxes, estaria Amã, o inimigo dos judeus. Quando aquele jantar se inicia, o rei pergunta para a rainha: rainha, tem alguma coisa ainda em você que você não está feliz? Eu estou percebendo isso. O que você quer? Eu te dou até a metade do meu reino. E aí, Esther diz: rei Xerxes, eu te peço pela minha vida, para que eu não morra, e nem o meu povo. O rei fala: mas como assim? Você vai morrer, o teu povo vai morrer? E aí Esther aponta para Amã, o inimigo dos judeus, e diz: ele te convenceu a fazer um decreto para matar todo o meu povo, os judeus. E a Bíblia diz que novamente o rei ficou muito irado e saiu daquele lugar e foi até um jardim, porque ele precisava pensar. Ele não sabia o que ele fazia. Ele ficou muito irado entre o seu chefe do exército e a rainha. E ele vai espairecer um pouquinho numa varanda, no jardim. E Amã fica desesperado. Amã percebeu que a casa caiu para ele. A rainha está sentada e Amã se aproxima muito perto da rainha para pedir misericórdia para que ele não morresse. E ele chega muito perto da rainha, e chorando e suplicando. E nesse exato momento o rei volta. Quando o rei volta, o rei dá um grito: Amã, além de querer matar o povo, você ainda vem dar em cima da rainha na minha frente. Além disso, no dia seguinte, no dia anterior a esse jantar,
Como eu disse, ele já havia preparado a data para a morte dos judeus. Quando ele preparou essa morte para todo o povo judeu, ele falou, ouvindo o conselho dos seus bajuladores, né? Ele mandou construir uma forca de 20 metros de altura. 20 metros de altura. Porque ele queria enforcar o Mardoqueu. Foi o principal inimigo dele, digamos assim. Quando o rei volta, dá aquele flagrante com o seu chefe do exército em cima da rainha, o rei dá aquele grito, aí de repente vem um ajudante do rei e fala, olha rei, eu quero dar ideia aí, mas tem uma forca aí de 20 metros de altura aí, se o senhor quiser usar. E naquele dia, o inimigo dos judeus foi enforcado. Um outro detalhe também dessa história, lembra que eu falei que Mardoqueu havia descoberto uma conspiração contra o rei e aquilo foi anotado nas atas do reinado. No dia anterior a esse jantar, o rei tinha perdido o sono. E quando o rei perdeu o sono, ele não tinha nada para fazer, queria dormir, e nada melhor para dormir do que ficar ouvindo atas. Não é verdade? Ficar ouvindo umas histórias chatas. E quando ele ouviu aquelas histórias, uma chamou a atenção, que falava justamente daquela conspiração que Mardoqueu havia impedido da morte do rei. E por isso, Mardoqueu, no lugar de Amã, foi exaltado como a segunda pessoa daquele reino. E aí, depois que Amã foi morto, o rei falou tanto para Mardoqueu quanto para Ester, façam o que vocês quiserem para salvar os judeus. E aí eles fizeram um novo decreto, e nesse decreto dizia que todos os judeus tinham o direito de se defender contra aqueles que estavam tentando a morte deles. Todos os judeus. E aquilo foi recebido com muita festa entre o povo judeu. A Bíblia diz que eles cantavam e dançavam quando receberam isso. E isso foi às pressas, porque já estava quase no dia, na hora marcada, para que todos os judeus morressem. E assim foi. A Bíblia diz que naquele dia, 75.800 inimigos dos judeus foram mortos. Todos aqueles que intentavam quanto a vida dos judeus morreram. A vingança dos judeus. E eu pulei de propósito aquele primeiro verso que nós lemos lá no comecinho do nosso culto, que eu quero, para concluir, que todos nós abramos as nossas Bíblias lá no livro de Ester, capítulo 4, versículo 14, que é o versículo chave desses 10 capítulos que nós conversamos aqui. 4:14 de Ester diz-nos assim, meus irmãos: pois, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Meus irmãos, você está num lugar aonde eu não posso estar, aonde o teu pastor não pode estar. Você passou num concurso contra dezenas de pessoas, você está numa faculdade, você está
fazendo um curso também que dezenas de pessoas tentaram e não conseguiram, e dezenas de pessoas gostariam de estar lá. Você mora num lugar, assim como eu, onde muitas pessoas gostariam de morar. Por mais simples que seja a sua casa, pode ter certeza disso. Muitas pessoas gostariam de estar onde você está. Mas Deus colocou você. Deus colocou você. Mesmo que você tenha perdido seus pais, mesmo que alguém tenha tentado matar você em algum momento da sua vida, mesmo que você tenha passado por algum momento traumático, por alguma perda muito grande, Deus colocou exatamente você. Você, cada um de vocês, cada um de nós, em um determinado lugar. Talvez nenhum de nós chegue a ser rei, rainha, presidente, deputado, governador. Talvez não seja essa a vontade de Deus, mas eu te digo também que não duvide, porque Deus pode. Porque Esther era uma pessoa como eu e como você, uma menina órfã, judia. Deus te colocou em um determinado lugar que nenhuma outra pessoa pode estar. Não para que o pastor da tua igreja, o meu pastor, faça o que eu tenho que fazer. Porque a Bíblia está dizendo aqui nesse texto, quando Mardoqueu responde a Esther, se você não fizer, Deus vai mandar outra pessoa salvar os judeus. Eu digo isso para você hoje. Se você não fizer, Deus vai mandar outra pessoa fazer aquilo que Deus colocou na tua mão, para que seja feito. Nós precisamos refletir sobre isso. E também sobre o porquê nós estamos aqui. Se eu perguntar por que nós estamos aqui, talvez a resposta mais unânime seja para louvar, para adorar, para glorificar o nome de Deus. Mas, meus irmãos, nós estamos hoje aqui na igreja, sim, exatamente para isso, para louvar, exaltar e glorificar o nome de Deus. Mas, e os outros 6 dias da semana? E os outros 5 dias da semana? Vou pegar um exemplo. Paulo sabia muito bem qual era o seu ministério, por que Jesus tinha chamado ele. Quando Paulo chegar diante de Cristo, Cristo não vai chegar para ele e falar: Paulo, construiu uma escola lá em Jerusalém? Paulo, você alimentou, distribuiu sopão lá para o pessoal? Paulo vai dizer: Senhor, infelizmente eu não pude construir uma escola e nem distribuir o sopão. Mas aquilo que o Senhor me deu para fazer, eu fiz, que era falar para os gentios. Nós precisamos entender por que nós estamos aonde nós estamos. Porque Deus colocou você nesse lugar. Porque Deus permitiu que aquela menina fosse órfã. Porque Deus permitiu que aquela menina fosse levada cativa, como escrava, para aquele lugar, para aquela cultura. Precisamos entender por que Deus permitiu que aquela menina participasse de um concurso de beleza. Nós precisamos entender porque Deus fez tudo isso. E da mesma maneira faz nas nossas vidas. Há muitas coisas que nós não entendemos ainda. Muitas coisas que nós ainda não entendemos nas nossas vidas. Por que nós estamos aqui? Nós precisamos entender isso. Nós precisamos buscar isso. Você que ainda não entendeu o porquê você está aonde você está, Deus quer te ajudar nesse processo. Não é só os pastores que têm um ministério, meus irmãos. Não são só os pastores que têm um ministério
específico, em tempo integral. E eu penso comigo que quando eu chegar diante de Cristo, Cristo vai até me perguntar da igreja da Barreirinha, mas eu sei que Ele tem muitas outras coisas mais importantes para me perguntar do que a igreja da Barreirinha. Ele vai querer perguntar dos meus vizinhos, Ele vai querer perguntar da minha família, Ele vai querer perguntar das pessoas que Ele me deu para falar do amor dEle. É por isso que eu estou aonde eu estou. Por esse motivo que eu estou aonde eu estou. Vamos ficar em pé? Por que você está aonde você está? Outro dia eu ouvi uma frase que é a seguinte. Prestem bem atenção nessa frase, porque ela é muito profunda para isso que nós estamos falando. Quem ainda não entendeu ou não encontrou uma causa para morrer, não encontrou uma causa para viver. Esther disse: eu vou dar a minha vida por todos os judeus, se preciso for. Eu preciso, da mesma maneira, ter uma causa por amor ao Evangelho de Cristo, para morrer também, se preciso for, se essa for a vontade de Deus, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Assim como eu, você também precisa disso. Nós vamos orar.